Pansieri, como é que estão as coisas aí em Quito, no Equador? Me conte como é que tá o clima, como é que tá o tempo, como é que tá o país. Dê uma aulinha aí pra gente sobre o Equador, Pansieri. Um abraço para você, João, um abraço pro Alê, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. No Brasil são 8h31, tô certo, João? Certíssimo. Aqui não, aqui 2 horas a menos, 18h31, então aqui tá bem mais cedo, 2 horas a menos, e a gente tá aqui nesse trabalho também do nosso Vander de Freitas aqui com áudio e vídeo pra gente mandar essa imagem pros nossos espectadores. Você falava aí da nossa audiência, então na Itatiaia agora dá pra ver também. Estamos aqui no Parque La Carolina. Ô, João, eu tô gostando muito de Quito, uma cidade bem legal, não conhecia, é uma cidade moderna, uma cidade que também lembra um pouco nossa Belo Horizonte, mas quando você tá indo para Nova Lima, e eu vou explicar. Eu até falava ontem no Bastidores, porque me causou até essa novidade, porque você, quando sai ali e pega ali a rodovia Januário Carneiro rumo à nossa querida Nova Lima, tem alguns prédios altos, né? E ali aquelas montanhas, e é um espaço bem bonito. Quito também tem essa característica, só que com mais e maior, né? E bem maior, né? Tem mais prédios, tem mais casas, só que é um espaço bem maior, né? Nesse caminho que a gente conhece de Belo Horizonte rumo à Nova Lima, e com algumas nuvens também, né? Nesse Brasil que a gente conhece tem variações, né? No sul tá uma temperatura, no nordeste tá outra, mas aqui para você ter uma ideia, vai despencando o termômetro de uma maneira. Ó, há pouco tempo na turma do bate-bola já tava 16 graus caminhando para 14, agora 12 graus. 12 graus, e a gente falando aqui ao vivo no Bastidores. João, o Cruzeiro optou por fazer uma preparação no Independente Del Valle, time aqui do Equador, utilizando a estrutura do Independente Del Valle, inclusive uma bela estrutura. Tem uma matéria no nosso itatiaiasport.com.br contando um pouco os detalhes sobre essa estrutura, e o Cruzeiro optou por fazer essa preparação lá. Foi para lá às 4h30 da tarde daqui, às 6h30 do Brasil. Então, os jogadores estão chegando no hotel também para aquele descanso e também um jantar com essa equipe do técnico Nicolas Arcamon bem alterada. Essa é a informação. Tô achando, João, que tá com cara de Cifuentes. O Cifu, como é conhecido aqui no Equador também, deve começar o jogo. É cria do Equador, cria da Universidade Católica do Equador. E tô achando que o Nicolas Arcamon vai fazer essa alteração. E não vai repetir, João, porque deu errado. Vamos ser sinceros aqui, deu errado. Né? Pra mim foi uma montoeira de jogador do lado esquerdo. Marlon, Arthur Gomes, Vidalba. Eu acho que ele não vai repetir isso pra amanhã não, viu, João? Ô, Alê, situação do Cruzeiro, que tem a vantagem de jogar pelo empate no segundo jogo, vai jogar no Mineirão, ao lado da sua torcida, 60 mil pessoas lotando o Mineirão. Você também pouparia ou você iria com força máxima, com força total, por se tratar de uma competição internacional? Força mínima eu iria. Mesmo reconhecendo que a Universidade Católica do Equador, para mim, deve ser até um time melhor do que o Caracas da Venezuela. Embora, evidentemente, a Sul-Americana seja menos difícil do que a Libertadores. Eu acho que esse é o adversário mais perigoso, inclusive, do Cruzeiro na competição. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem muita coisa em jogo. Não é uma final de estadual, é muito mais coisa que está envolvida nesse torneio. E a gente viu que o elenco ali do Cruzeiro, a gente não, né? O torcedor sabe, a direção sabe, e acho até que o Larcamon também percebeu que o elenco tem diferenças em algumas posições. Então, não é só o desgaste físico, ele não pode correr o risco de ter jogadores importantes que hoje, nesse grupo, não tem substituto, ele não pode correr risco. Por exemplo, se ele perde o Matheus Pereira, ele perdeu muito. Se ele perde um Dineno, são caras que hoje você não consegue enxergar substituto à altura. Se ele perde um William, sabe? Mas e aí, vamos fazer aqui o papel de advogado do diabo, né? Sim. Você pega o caso ali que falávamos agora há pouco do Atlético, o Cláudio Rezende dizendo o seguinte: olha, o Atlético talvez entre com o time principal até para ganhar moral, para chegar de peito estufado aí por uma decisão do Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro eventualmente não entra com o seu time
e, por exemplo, tem um tropeço aí no jogo da Sul-Americana, não entraria aí de crista baixa para uma decisão? Com mais de 60 mil no Mineirão, com a possibilidade de derrubar o seu rival, de dar a volta por cima definitivamente carregando um título importante, eu acho que não, viu, João? Acho que dá para separar muito bem as coisas. O fato de ir com um time titular, talvez até, mesmo de forma inconsciente, com a cabeça no domingo, também não garante uma vitória no Equador. Então, eu ia pela preservação para que os caras cheguem inteiros, absolutamente inteiros, saudáveis, para que consiga, com uma boa escalação do Larcamón, porque você estava falando ali de alguns equívocos dos treinadores. Eu acho que nessa competição de quem foi pior no jogo de sábado, o Larcamón está ganhando. Por quê? Porque embora o resultado seja bom para o Cruzeiro, até pelas circunstâncias e pelo fato de jogar pelo empate no segundo jogo, ele conhece mais o elenco, ele está com 4 meses desse time. O que a gente tinha de expectativa era que o Atlético até tem peças melhores, tem um investimento maior, um elenco mais rico, mas o conjunto do Cruzeiro predominasse. Porque o seu treinador está comandando o seu time muito bem há mais tempo. O que a gente viu no primeiro tempo, por incrível que pareça, foi um Cruzeiro desarrumado e um Atlético arrumado. E isso vai muito na conta das mudanças que ele fez, fora alguns absurdos, por exemplo, o Zé Ivaldo ser reserva do Neres, o Machado ser titular do Lucas e do Cifuentes, essas coisas que realmente não dá para entender. De qualquer maneira, eu preservaria. A Sul-Americana é uma competição que você pode se recuperar, é apenas o primeiro jogo fora de casa, e o campeonato estadual você não tem recuperação, meu amigo. É domingo e só domingo e nada mais. Ô meu caro Pansieri, deixa eu registrar aqui, mandar um abraço, turma na estrada ouvindo a Itatiaia. Para onde vão os mineiros, a Itatiaia vai junto, vai acompanhando. Meus amigos de Montes Claros, meu amigo Claudinho, que é vereador lá de Montes Claros, doutor Otávio Rocha e o meu querido Guilherme Guimarães, que é vice-prefeito lá de Montes Claros, estão voltando para Montes Claros ouvindo a Itatiaia. Que honra, João. Os 3 são aficionados pela Rádio Minas, escutam quando estão aqui em Belo Horizonte e escutam também na Rádio Itatiaia lá de Montes Claros. Boa viagem. Tá ficando linda, uma sede nova, toda reformada, tá ficando bem bonita a Itatiaia. Mas vamos lá, que dia, hein, que nós vamos? Em breve, vamos lá pra inauguração. Fechou? Vamos, fechou. Tem um golo lá, né? Tem um... Pô, você vai comer a melhor carne de sol do planeta. Ah, então já tô dentro. Ô, Pansieri, o Cláudio Rezende agora há pouco explicava a logística de volta do Atlético. Como é que vai ser a volta do Cruzeiro? O Cruzeiro também foi em voo fretado para ir, né? Veio sim, João. Veio em voo fretado, sim. Foi uma opção até do Departamento de Futebol do Cruzeiro, porque muita gente acha que é luxo, não é tranquilidade para os atletas. A gente falava esse tema, né, João, curiosamente na semana passada, e você dizia dessa questão de uma viagem, como que ela é. Por exemplo, a logística da Itatiaia foi uma logística boa pra caramba, né? Viemos por Bogotá, mas enquanto estávamos viajando, o time estava treinando, né? Essa foi a diferença. Então, quando a gente já estava aqui esperando o Cruzeiro, eles já tinham treinado de manhã. E aí o Cruzeiro optou por chegar de voo fretado, volta de voo fretado, e vai ser assim. Tem um jogo amanhã, então, às 9h da noite. O time fica aqui em Quito, dorme em Quito, faz uma atividade mais leve, né? Aquele treino regenerativo, vamos colocar assim, aquele trabalho mais de parte de muscular, fortalecimento muscular para alguns, um treino mais leve para quem esteve em campo, aí um treino um pouco mais puxado para quem não atuou, e viaja à tarde. Então o Cruzeiro chega à noite, chega na sexta-feira à noite, a capital mineira, faz a preparação no sábado, concentra à noite no sábado, e aí tem esse jogo contra o Atlético no domingo às 3h30 da tarde, no Mineirão lotado. Ô, João, impressionante. Porque também colocamos esse assunto aqui na Itatiaia, porque é informação, gente. O ingresso aumentou o preço, né? O preço do ingresso aumentou. Mas a Nação Celeste sabe a participação dela e o peso dela num jogo desse. E os ingressos estão esgotados. Não tem mais ingresso. Eu até falava mais cedo naquele ingresso assim, João, por exemplo, um não vai, aí vai, passa pro amigo, passa pro vizinho, passa pro irmão, passa pro primo, aí vai ter. Mas se não, é Mineirão lotado, é Mineirão com essa ocupação máxima do torcedor realmente apoiando o time celeste. Deixa eu trazer um recado para você também que nos acompanha. Você falou da turma que tá na estrada. Você que vai pegar a estrada, compra sua peça na HS Autopeças. 34740022. O Tião tá lá te esperando. São 5 unidades em Belo Horizonte para você comprar sua peça de qualidade e procedência. Vai colocar o carro na estrada?
Tem que ter peça de procedência e também com preço bom. Então vai na HS Autopeças. Ô, João, o Cruzeiro, então, com essa logística de voltar também em voo fretado e dar essa comodidade para os atletas. Agora, eu tô pensando aqui, será que o Cabral começa o jogo amanhã? Será que o Matheus Pereira começa o jogo amanhã? Será que o Marlon começa o jogo amanhã? O William? Vamos ver, mas alguma coisa deve acontecer dessa realmente rodada do elenco, dar uma poupada nos atletas. O Dineno ficou em Belo Horizonte por conta daquele problema muscular que o tirou da titularidade naqueles jogos contra o Tombense, né? Nos 2 jogos do Tombense, muita gente não se lembra, mas o Dineno foi reserva. O Arthur Gomes teve o nascimento, né, do filho, do Beni, mas também estava com um certo cansaço muscular, então 2 já ficaram. Vai ter mudança no setor ofensivo, com certeza. Agora, nos outros setores, tô bem na dúvida, e a gente nessa apuração para ver o que vai ser esse time do Larcamon para encarar a Universidade Católica, que eu pude descobrir que não é um time tão tradicional. Você me falou para fazer essa aula de geografia, João, não é um time tão tradicional assim. Agora, na aula de futebol, é um time que tem uma torcida modesta, não deve encher muito o campo. Amanhã deve ter ali 1.500 torcedores no estádio Atahualpa, que é o estádio, inclusive, que o Equador joga, né? Manda seus jogos, a seleção equatoriana. Não vai estar lotado, como a gente está falando que o Mineirão vai estar lotado, o Gigante da Pampulha vai estar lotado no Domingão, João. Agora, você me disse que o Cruzeiro foi de fretado, mas não me disse como é que vai ser a logística de volta. Eu tô curioso nisso, até para comparar as estratégias de Atlético, Cruzeiro. Falei, olha. Como é que é a volta? Falei, o Cruzeiro dorme aqui. Também dorme. Cruzeiro dorme aqui em Quito. Isso, treina de manhã, faz uma atividade mais leve de manhã, à tarde segue para o Brasil, os atletas são liberados no aeroporto, e aí voltam no sábado, fazem uma atividade, são liberados novamente e se concentram à noite pro clássico. A gente vê, Ale, os detalhes são muito parecidos, né? Todo mundo pensa muito igual. Por quê? Porque tem uma lógica técnica no que estão fazendo. Ninguém está fazendo de orelhada lá, né? Nem no Atlético, nem no Cruzeiro. Então, acho que a melhor logística é impossível para os dois. Os 2 botaram voos fretados, os 2 vão dormir, os 2 vão descansar na manhã seguinte, os 2 voltam para Belo Horizonte, liberam seus jogadores para a turma em casa, ver a família, ver os filhos, ver as esposas. No sábado, aquele trabalho que vai ser muito leve para todo mundo, ninguém pega pesado, para estar com o melhor descanso possível para o domingo. Então, acho que assim, Atlético e Cruzeiro acertam nessa parte de preparação e de logística. Porque você vê a importância, né, ô João, de você conseguir dormir bem, de descansar, né? O quanto teu corpo consegue recuperar, né? Então, o sono também faz um papel importante aí na recuperação dos atletas, mesma estratégia para os 2 times. Agora, só falta a gente saber, que o Pansi tava falando pra gente, como é que vai ser com relação aos titulares, né? O Atlético dá indícios que deve ir com força máxima. Agora o Cruzeiro, que a gente vai sentir como é que vai para esse primeiro jogo de Sul-Americana. 8h45, meu caro Pansieri, pode completar por aí. Ô, João, vamos pegar o Alê? Eu não, tô fora. Pega você. Não, vamos só fazer uma pergunta aqui para ele. Ô, Ale Oliveira, quem foi Atahualpa? Foi um grande guerreiro indígena aí, que lutou pelas causas nobres e também pela liberação da internet aí na tribo, né? Que o cão com internet grátis, Wi-Fi. João, ele é um barato. Foi um imperador Inca, meu Ale Oliveira. Já que o João, o chefe, pediu para fazer o para casa, tá aí. Foi o Imperador Inca, que é o nome do estádio onde o Cruzeiro vai enfrentar a Universidade Católica. Ele nasceu em 1502 aqui em Quito, no Equador, que tem uma população de 2 milhões de habitantes. Ô, João, é isso então, o Cruzeiro, nessa expectativa sobre essa equipe que vai a campo. Eu percebi uma coisa muito legal. O Cifuentes, que é cria aqui, né, do Equador, de Quito, da Universidade Católica, enquanto estivemos na porta do hotel, familiares, amigos, e ele é um cara muito carinhoso, né? E o Cruzeiro lá também tem esse momento que os atletas podem receber as famílias, os amigos. Então ele ia lá, tirava uma foto, cumprimentava, e tem muita expectativa que ele possa começar
esta partida de amanhã. É um cara que tem essa possibilidade também de começar a partida. E o Lucas Romero falou hoje mais cedo, estivemos lá na coletiva, na entrevista coletiva, muito concorrida, João, vários veículos de comunicação, e até utilizamos algumas falas na turma do bate-bola. Ele falou que o Cifuentes está sendo importante até para passar essa questão da altitude, que não é tão considerável assim, né? A gente sabe que La Paz é muito mais 2.850 já dá uma mudada, né? O ar fica mais rarefeito, enfim, a bola fica mais viva, e ele contando também para os companheiros o Cifuentes, que deve ser a novidade do Cruzeiro do Larcamón para a bola que rola amanhã. Estamos aqui em Quito acompanhando tudo de perto, e a Itatiaia mais uma cobertura internacional com o Cruzeirão na Copa Sul-Americana, Grupo B, a estreia amanhã às 9 horas da noite. Hora de Brasília, muito bem, João. Pansieri, amanhã com uma grande cobertura da Itatiaia e domingo, gente, a Itatiaia está preparando uma cobertura